Olha só a quantidade de tralha que saiu da Miura. Jesus, eu acho que a pior delas é esse aqui, ó. É a mesma roda ou tu botou uma roda nova aqui pra mim? Ah, já tá saindo geladinho, cara. Bom, meus amigos, vamos instalar agora os pneus no Miura, afinal de contas as rodas ficaram boas, e vim na borracharia do nosso amigo Wagner. Meus amigos, eu vim ver o ar-condicionado da Miura e vocês não vão acreditar quem que eu encontrei aqui. Seu Aldo Antônio, quem é o senhor? Apresente-se, por favor. Me chamo Aldo Antônio, sou filho do ex-proprietário da empresa, da Autocapas, que era a Miura, que é o meu pai, Aldo Besson, sócio do Itelmar Gobi. Eu também tenho uma Miura Targa, que é certificada, original, e também, como é da natureza, né, do DNA, eu gosto de carro, e é evidente que eu teria uma Miura, e curto da ideia também, e elogio, e admiro quem gosta da ideia também. Olha que legal que a gente tem a oportunidade de fazer hoje, cara. Conhecer um dos caras que, querendo ou não, estava envolvido com a produção, com a fabricação, com a venda, e principalmente os problemas que deram ali, né? Tipo assim, funções de arrumar daqui, arrumar dali, não digo problemas assim fora, não. Era um carro que vocês tiveram que criar do nada praticamente, então tu estava envolvido também. Tanto que eu sei disso, eu perguntei pra ele, não lembro, tá? Mas em 2003, ele estava fazendo uma Kombi cortada no meio, bem no meio assim, sabe? Ele baixou a Kombi no meio. Eu fui lá no prédio, que era o prédio da Miura ainda na época, conversar com ele. Eu vi o projeto dele lá, porque ele não terminou, né? Não terminei. Tá abandonado lá. Mas enfim, ele ainda não viu a minha Miura, né? E ele tá achando que eu vim botar uns aerofólio, umas coisas modificadas aqui, não sabe? Na verdade, o pai, eles tinham a origem. O teu pai, pelo que meu pai falou, o teu pai trabalhava na JH Santos, né? Sim, o pai e o Gobi trabalhavam na JH Santos. O pai tocava um setor da JH Santos e acho que o Gobi tocava um outro setor, mas essa história eu realmente não sei com detalhe. Eu sei que os dois eram colegas e tal. E aí, a JH Santos, o segmento de automóveis, eles tinham uma loja focada em acessório e coisa assim. E para eles não estava dando muito resultado porque era fora do foco deles, o automóvel. E eles chegaram à conclusão que aquilo ali para eles não era bom. E o pai tinha começado pequeno e cresceu lá dentro. E os donos da JH Santos gostavam muito do pai e do Gobi também. Daí acabaram oferecendo a empresa para o pai, essa filial, esse ponto, para o pai, que era na Presidente Roosevelt. Sim. Daí o pai disse para os caras, olha, eu não tenho condição de comprar, é uma empresa, eu sou um assalariado, coisa assim e tal. Daí os caras pegaram e facilitaram pro pai e pro Gobi, assim, para comprar o negócio e trabalhar com acessório. Só que como é que eram os acessórios? A grande produção dos acessórios era de fora, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Comprava aquelas rodas, comprava capa de banco e tal e trazia. E o Gobi sempre foi um cara muito criativo. É uma característica dele. Os carros da época, a empresa tem a minha idade. Eu nasci em 66 e a empresa, a Aldo Autocapas, foi criada em 1966. E naquela época o que tinha era Gordini, DKV, Fusca, Aero Willys, tudo era banco ruim, tudo banco desconfortável. A alternativa deles era que o Gobi disse, olha, vamos desenvolver um banco para poder vender. Começaram a produzir bancos, banco concha e tal, que eram uns bancos, umas poltrononas e tal. As poltronas, né? Exatamente, umas poltronas. E eu não sei em que momento que eles inventaram um banco chamado A4, que era um banco conchinha na época, que virou moda, que o negócio explodiu. E começou a vender muito, tudo que era carro, porque aí o banco era confortável, ele era anatômico, porque eu nessa hora já estava mais velho, eu trabalho na fábrica desde os 13. Né? A gente trabalhava mesmo, a família toda estava lá dentro, as filhas, os filhos. Meu pai era 2 filhos, eu e minha irmã, e do Gobi tem 4 filhos. Todo mundo participava da minha empresa em algum momento, né? Em qualquer setor que seja. Eu comecei na oficina, apertando o banco, manobrando o carro, e fui para estoque, fui para tudo que é setor da empresa, passei por tudo. E todo mundo era assim, não era privilégio de um, era de todo mundo. Eles faziam todo mundo fazer tudo. É uma coisa natural. Claro, as mulheres não iam fazer isso, mas elas tinham as atividades delas. Enfim, aí eles fizeram o tal do banco A4 e aí o negócio explodiu, começou a vender muito e a empresa começou a crescer. Fizeram parceria com montadoras também e as concessionárias também compravam bancos para instalar nos carros dos clientes, porque também virou moda e tal.
Chegou um dado momento em 75, 76 por aí, que eles pegaram um ápice de produção. Eles faziam artesanalmente 3.500 bancos por mês. Nossa, mãe do céu. Artesanalmente. Imagina a multidão que tinha produzindo ali, Era né? bastante gente. Porque, inclusive, não é que nem hoje que é expandida, né? Na época, Sim. Cortar, os, dobrar, apertar. os blocos, pra te ter uma ideia, a máquina de cortar bloco de espuma foi a Pira Espuma que vendeu pra nós. Quem foi na fábrica desmontar a máquina e montar fui eu. Eu era moleque, tinha 16 anos. Por Deus do céu. Foi lá eu e o funcionário, nós montamos, mapeamos a máquina inteira, que era uma mesa, tipo essas mesas de açougue, sabe? Mas pensa num bloco do tamanho dessa peça, quase assim. Eles botavam em cima da máquina e ia fatiando o bloco que nem um pão, assim. E aí depois tinha as ferramentas pequenas que iam moldando as espumas para fazer o desenho dos bancos. Isso tudo em produção. Então, para ter uma ideia, 3.500 bancos artesanal não é uma coisa fácil. Não, nada fácil. É. Então eles já tinham um know-how da coisa artesanal. Só que chegou no ápice da produção dos 3.500 bancos para eles, pro pai e pro Gobi, era meio assim, tipo, para onde nós vamos agora? Daí o pai surgiu com a ideia de produzir um carro, porque está no DNA dele, sempre gostava de carro. E o Gobi, junto, na verdade, não é o pai, né, mas os dois criaram a ideia de ter um carro, de fazer um carro, produzir um carro. Enfim, não tinha estrutura, não conheciam nada e tal. Não sabiam onde estavam se metendo, na verdade. Né? Exatamente, não sabiam nada. Daí o que aconteceu? O pai conhecia muito o pessoal da Marco Polo, porque o pai também vendia banco para ônibus da Marco Polo. Porque o pai era bem relacionado na época, né? Por conta da produção dos bancos e tal, então tinha um bom conhecimento de todo empresário daqui da região. Daí falou com o pessoal da Marco Polo e pediu um engenheiro porque ele queria fazer um carro. E a Marco Polo cedeu o Nilo Lachute para que trabalhasse para o pai para desenvolver o carro. Daí o Nilo, ele fez o projeto no perfil de projeto de automóvel mesmo, com as escalas desenhadas em papel, depois fez uma maquete de madeira, depois da maquete de madeira fez em tamanho real, depois do tamanho real como era a fibra, aí tu faz os negativos, desforma e aquilo vira ao casco para poder produzir o carro, daí eles foram desenvolvendo. Usaram o chassi da Brasília porque era uma estrutura mais fácil e era usual na época por causa da história da Puma, MP Lafra, que era mais fácil de montar, e daí começaram a produzir o carro. Em 77, eles levaram 2 anos quase para fazer o primeiro carro. Então em 77 foi lançado o primeiro carro, eles faziam em média um carro a cada 2 ou 3 meses, e daí foi aprimorando a produção, a parte de produção mesmo, que na época laminava tudo à mão. Enfim, e aí as coisas foram se desenvolvendo. Na evolução do carro, a Mecânica Brasília, como a calceria de fibra era uma calceria muito pesada, porque apesar de eles fazerem estruturas de metal por dentro da fibra, a tua saga tem isso também, nas portas, nas laterais, porque a fibra, tu tem Puma, né? Eu tenho Puma. Tá. A Puma racha, e Miura racha menos. A minha nunca rachou, mas dá pra ver que ela é uma fibra exagerada, sabe? Aquela fibra bem grossa assim mesmo. Qual? Da Puma ou da Miura? É que a minha é uma GTB, né? Ah não, mas a tua é outra estrutura. Eles fazem mais grossa porque justamente por causa da mecânica. Mas as pulinhas, as pequenas, elas racham mais, usava menos estrutura de chapa, de ferro por dentro. Sim. E a Miura usava mais, e a fibra era mais grossa. Então a Miura tende a rachar menos, porque trabalha menos, fica mais estruturada, mas para isso ela fica mais pesada. Sim. É uma coisa em detrimento da outra. Com uma mecânica de Brasília, o carro não tinha atividade nenhuma. Aí a solução do motor Passat, na bunda, foi desenvolvido pelo Mariano Brubacher, que o cara ele é um desses mecânicos do antigamente, assim, o cara sabia, entendia muito do negócio. E o Gobi também entende bastante. Aí eles começaram a desenvolver e criaram o motor Passat traseiro. Por coincidência, em 79, quando a Miura com o motor Passat foi lançada, o Bianco também lançou um Bianco com motor Passat atrás. E os dois estavam no salão automóvel. Nós estávamos no salão automóvel e o Miura com o capô fechado. Abriu, inaugurou o salão e o capô fechado. Só que uma semana antes eu esteve em São Paulo, na Volkswagen, para pegar a garantia do motor. Porque a Miura, quando ela era vendida, a mecânica tinha garantia da Volkswagen. Sim. Que a gente comprava da fábrica
vinha um termo de garantia, motor, caixa e suspensão, era garantido pela Volkswagen. E aí, quando eles instalaram o motor na bunda da Miura, assim como o Bianco instalou, o Bianco não tinha garantia da Volkswagen. E a gente estava em processo de homologação da Volkswagen. Quando homologou, no meio do salão, a gente abriu o capô da Miura e disse, olha, motor Passat homologado pela Volkswagen. Aí o Bianco fechou a tampa traseira. Mas não vendia, não mostrava mais no carro. Então, a parceria da Volkswagen com a gente, com a Miura, foi muito boa ao longo do tempo. Tanto que quando teve a história do Gol GTI que lançaram, a Miura teve, todos os lançamentos que tinha dentro da Volkswagen, que era possível, meu pai se relacionava bem com eles, sempre tinha informação antes desse tipo de coisa. Claro, no nosso volume de produção, porque a gente produzia pouco carro. Claro. Né? Quando a fábrica fechou, em 92, a produção de Miura era 35 mil por mês. Então é uma produção considerada significativa para o fora de série. A média de produção no Brasil era de 8, 10, 12 carros. Entendeu? A gente produzia bem os carros. Assim. E aí, mas graças às parcerias, graças ao desenvolvimento que tinha na história da Miura. Que legal, cara, que legal. Olha, como é bom ouvir essas histórias, não é, Gustavo? Eu gosto também. Cara, é muito legal ouvir a história de quem participou, de quem estava lá, de quem também batalhou. Uma pena que eu não pude, né, conversar com teu pai pessoalmente, infelizmente não tive essa oportunidade, com o Gobi também não. Mas, de novo, eu me sinto em casa aqui, cara, me sinto em casa. Que bom. E vou dizer mais, eu comprei o carro pensando naquilo que o Gino me apresentou. Mas depois as pessoas que a gente vai conhecendo ao longo dessa jornada, ao longo da restauração e tal, fazem tudo valer a pena, cara. Isso que é mais legal. Na verdade, quem entra pra linha do Miura, normalmente, não só da Miura, mas os fora de série, o cara normalmente é um entusiasta, né? Assim como tem as tribos dos Opala, dos Fuca, do Chevette, das Miura, dos Puma e assim, porque é uma cultura, e eu acho que o gaúcho tem muito dessa cultura do automóvel, e acaba transferindo isso pra dentro do carro ou da marca que se identifica, que é o caso que tu acabou se identificando com a Miura. Eu não posso negar, tá? Eu comprei a Miura por ser gaúcha, produzida em Porto Alegre, por estar próximo ali da minha região. A casa de vocês, inclusive, é na rua onde eu moro hoje, então, cara, tinha que ter um exemplar desse em casa, né? Não tinha como não guardar a história, um pouco da história. Que bom, mas a gente, como representante da família Besson, assim, a gente gosta e apoia esse tipo de iniciativa, né? Porque, na verdade, é uma forma de perpetuar o trabalho do meu pai. Exatamente isso que eu queria. Exatamente isso que eu queria. Quero perpetuar, guardar um pouco, poder mostrar para depois as gerações, olha só, isso aqui foi o que eles fizeram. Isso daqui já foi o carro mais desejado do Brasil. E tá aqui o motivo pelo qual foi desejado. Vamos dar uma olhada no meu carro lá? Vamos lá. Tá botando ar-condicionado aí? Aham. Só desconsidera essas rodas aí, tá? É só... Tem coletor assim, botaram? Eu já veio. Não, tá com 4 em 1. Vocês que botaram? Aham. Mas o motor é feito? Não, tudo original. Só o coletor? Porque tava muito trincado, o coletor tava muito feio. Entendi. Tu sabe que pra mim conseguir isso aqui foi uma desgraça. Aí a pergunta, de onde é que saiu esse troço aí? Vocês mandavam fazer, o que era? Sim, era feito lá na firma. Era feito na firma mesmo. E o meu carro não tinha. Pois é. O cara de São Paulo me emprestou uma e eu copiei pra fazer igual. O meu carro Aí é que tá, esses detalhezinhos, essas coisas que eu acho tão legal de mostrar, porque a maioria tirava, né? Tira, bota um filtro esportivo, bota não sei o quê. Quando eu comprei meu carro, ele tinha uma Weber com filtro esportivo, tá? E como meu carro é todo original, aí eu tirei, voltei todo original ele, e aí com o carburador aquele, o 2E, né? Com esse tipo de coletor e o filtro assim. Esse meu aí, carro é do mesmo padrão desse. Esse aí é o original, é o 2E, é o carburador dele, é o filtro dele, tá tudo certo ali. Eu tô fazendo o carro mais original que dá. Ele acabou de sair da pintura, né, Felipe? Sim, acabou de sair da pintura, eu mandei pintar branco polar quando saiu de fábrica. Tu pegou a ficha de produção Peguei a ficha dele? do Gino? Do Gino. Ah, o teu é o 787. Meu 787. Ah, que top. 787. Eu acho lindo esse carro. E cara, esse carro, por mais desgraçado que ele estava mais inteiro do que parecia. Então assim, ele tinha tudo. Muito original, muita coisa Ele original. estava Né? muito original. A gente teve que trocar o teto solar, né, Felipe? Não, o teto solar é o original dele. Mas o mecanismo, eu comprei um mecanismo e a estrutura zero. Sim, da Webasto, né? Achei um zero lá
Me assaltaram, né? Ah, sim, os caras dão com as duas mãos isso aí. É. Mas fazer o quê, né? Era o único que tinha 0, então Sim. foi. Mas o mecanismo do teu tava comprometido? Ele tava meio ruim. A base? A base tava. É. A base tava podre. A base tava podre. Mas E o o- Você vai mecanismo... fazer de fibra? Pensei, mas como o mecanismo tava ruim também e eu achei esse teto inteiro 0, não vai ter. Mas a Miura não saiu, cara. Eu sei. Mas interessante. Esse não é o de vidro, esse é o original dele. E a dimensão do vidro é a mesma? Não sabia. É mesmo. Essa eu não sabia. É mesmo. Ué, essa aí é até legal, essa eu não sabia mesmo. Pois é, aí tu guarda os 2 tetos em casa. Tu quer sair um dia com o teto de vidro, sei lá por que motivo, tu só pega e desencaixa ali e bota o outro. Não, eu acho que a ideia é legal, mas eu não sabia mesmo que ela tinha as dimensões. E pra mim era modificado. Não. Claro, mas faz sentido, né? Porque se a armação é padrão da Carmanguia, não poderia ser diferente, né? Tá certo. Segundo algumas pessoas falaram na época, não queriam botar o teto de vidro ali porque vinha escrito Carmanguia em cima. Se é ou não, pode ser lenda, né? eu acho que não é muito assim, porque Pode ser lenda, tu né? vai pegar a X8 que tem a sinaleira do Gol invertida. Todo mundo olha e vê que é a sinaleira do Gol, né? Eu te é confesso que não. Não, sabia, eu demorei um não tempo. sabia, Eu demorei um cara. tempo. A sinaleira de Santana desse aqui, o cara olha, vê a sinaleira Esse de aqui Santana. sim, mas a do Gol, aquela, cara, vocês nos Ou do enganaram Chevette, durante assim. anos, cara. Anos enganaram a gente, porque eu olhava aquele negócio e falava, onde é que saiu essa sinaleira? É, não, mas é. E é uma das coisas que a Miura tem também, que tem menos bolha, porque ela ficava em média de 30 a 40 dias ao tempo. Botava na rua pra curar. Deixava ao tempo, que começou na época da Sertório, daí depois eles pegaram aquele prédio que era na Cis Brasil, e aí tinha o pátio, e as carrocerias ficavam todas enfileiradas lá, e são numeradas. Então, Vocês levavam a carroceria pra Cis Brasil e depois não, retornava? não. Começou a produzir os carros na Sertório, Tá. tá? Depois levaram compraram um terreno na Assis Brasil, perto da Fiergs. Onde foi a BG depois, né? Isso, exatamente. Tá. Que aí lá era grande pra caramba. Então eles faziam, tinha um pavilhão só de laminação, faziam as carrocerias e botavam o tempo pra secar, pra ela poder curar. Por isso que ela tem pouca bolha. Mas aí ainda era Miura lá, que era feito lá, ou já era as BG só? Depois virou BG. Mas chegaram a fazer Miura lá Chegaram a no Brasil fazer também. Miura lá Ah, também. Não sabia. As matrizes ficaram lá e depois, quando deu essa história da empresa fechar, daí eles destruíram as matrizes para não haver cópia. A BG, eu soube que a carroceria traseira daquela que era picape, ela foi leiloada e tem gente produzindo ela parecida com o que era da época. E que era legal. o interessante disso que como eu falei assim, não tinha máquina para isso, é tudo manual. A laminadora que era um pouco mais automatizada, que aí eles tinham, era uma, cara, parecia um gafanhoto aquela porra lá. Era um braço assim, tinha um tambor com resina, o Roven, que é a fibra, que é uma caixa, e a fibra é em fio, comprido, passava, ela era ar, e é uma pistola. Então ela levava a resina por esse braço, para essa pistola, a pistola jogava a fibra, picava a fibra e jogava a resina misturada e eles vinham laminando. E daí quando o cara terminava de passar a máquina, via os funcionários com os rolinhos para tirar as bolhas. Isso é daquele vídeo clássico que tem hoje na internet, que tem isso. o pessoal passando ali, os rolinhos ali. Isso, era exatamente assim a produção. O motor tá pronto, agora a pintura tá pronta, tá fazendo essa parte aqui, rodas vão ficar prontas e o interior já estão fazendo, Felipe? Nem sei. O interior está sendo feito também. Está sendo feito em partes lá no estopador. Mas, claro, vai ser terminado depois que vier para o lugar, né? Mas A pintura do teu carro ficou muito boa. Foi muito bem pintada. Bem parelho. Ficou boa, né? O cara trabalhou bem a fibra, porque a fibra não é todo mundo que sabe fazer. Né? Mas ele é isso que a gente estava falando antes. Esse aqui era um carro íntegro. Tinha alguns detalhes? Tinha alguns defeitos? Tinha. Mas ele não tinha nenhuma modificação, ele não tinha nenhuma aquela coisa horrorosa. Isso assim, favorece difícil de Sim, arrumar. Felipe, mas ao mesmo tempo também tinha um monte de gente que não quis pegar o serviço, né? Teve, não, e... A gente falou com um monte de gente, o pessoal, não, fibra Não, não aí vou eu queria mexer. fazer. Por isso que eu tô falando aqui. A fibra ela é meio ingrata por conta disso, entendeu? Porque não é todo mundo que mexe. Mas ele não queria fazer. E quando pega, tem que ser o cara que trabalha direito, porque ele estraga a fibra. O cara pintou, a única coisa que ele me xingou, ele disse, cara, tu vai deixar os vidros? Vou deixar os vidros, que eu não quero tirar, depois não vou conseguir borracha, botar vidro no lugar, vai ser uma merda. Tira, eu vou deixar, vai ficar ruim. Pronto, ficou ruim, dane-se. Sabe, pelo menos não quebrei nenhum vidro, tá bom. Que já foi difícil de conseguir lá do lado Foi lá. difícil do motorista que não tinha.
Mas o Pra que mim- ficou ruim, Felipe? Pra mim, poder... Aqui assim, ó, tipo, Ah. isso aqui, ó, ele me falou que ia ficar. Eu digo, tudo bem, paciência. Prefiro assim do que depois não ter ouvido. O meu carro, por exemplo, eu tirei o para-brisa pra fazer o trabalho de painel dele, que era mais fácil, que foi A desmontado, gente- todo desmontado. A gente dava nessa dúvida também. Tira o para-brisa, não tira o para-brisa, tira ou não tira. Não deixei tirar. Tirei o painel fora. Eu deixei meu gol lá pra fazer no mesmo cara que fez, né? Ele falou, vamos tirar os vidros, não sei o que. Eu falei, mas precisa mesmo, o Miura não tirou. Não, o Miura não tirou e ficou ruim. Eu vou tirar os vidros do teu carro. O mais importante é que tu pode olhar pro teu carro e dizer assim, meu carro é placa preta, tá certificado. É, Sim, sim. É isso. Não, Independente. eu também acho que eu devia isso pro meu pai, por exemplo, assim, entendeu? Porque eu não acho que seria justo eu ter um carro que fosse alterado da fábrica. Que legal. Entendeu? Porque, Legal. porra, é a história do meu pai, né? A dedicação, o suor dele e do Gob, né? Eu vou tirar o Gob da história, faz parte do evidente. Com certeza. Então, vou ter um carro que não é original, porra. Então eu vou ter um outro carro qualquer, não vou ter uma Miura. Então, se é pra ter um carro mais próximo do original possível. Pra mim, Que legal. o ideal seria ter um 100% original, mas como tu mesmo sabe a dificuldade disso tipo de coisa, então, né, eu tentei fazer o melhor possível. Mas o que tu mais gosta é o Targa mesmo ou tem algum outro preferido? X8. X8. Eu gosto do Targa, vou te explicar por quê. Porque eu morei no Rio de Janeiro, tinha loja de carro, loja de Miura no Rio de Janeiro. E meu carro de uso lá era uma Targa branca 1.8 turbo. Cara, era um doce desgraçado. Era bom de andar, desgraçado. E aí, eu sempre gostei de Targa, porque era conversível e tal, não sei o quê. E tem uma outra razão também. Tem menos engrô eletrônica, né? Incomoda menos. Que é mais fácil. Daí acabei levando isso. Também porque tenho meus filhos que gostam desse negócio. Então eu disse, olha, vamos pegar uma Targa, que é um carro melhor de restaurar, não tem muita complexibilidade, né? Menos eletrônica e um carro que tu consegue usar bem o carro. É bem tranquilo. Ainda não tinha computador de bordo ainda, que tu falava, né? Lá em 89 no meu carro tinha, Aham. mas o meu carro, que é 86, não tinha. Não tem. Aí eles começaram a ter de, acho que 87. É, esse aqui já tem. Esse é 87. É, isso, 85 começou as sagas, já tinha computador, na época já falava, só que as Targa começaram a usar isso mais tarde um pouco. E outro carro que eu gosto é o X8, tá falando antes de vocês gravarem, que eu ainda vou ter uma X8 pra mim. Legal. Ainda vou arranjar uma dor de cabeça dessa. Legal, cara, legal. Aldo, foi um prazer te falar contigo, cara. Obrigado, Prazer obrigado foi por meu. tudo aí. Abraço a Prazer todos. te Obrigado. conhecer. Espero ter sido útil, reencontrar, ter né? tirado algumas ideias. Não, Sempre com que quiser, certeza, cara. só me Foi chamar, muito que eu legal, tô à foi disposição. muito legal mesmo. Obrigado mesmo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela aula aqui que nós tivemos, Foi um cara. prazer. Falar da Isso história faz de- valer a pena toda a função, toda a dificuldade que a gente tá passando aqui no carro. Eu adoro isso, cara. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí.